Minha saudação no precioso nome, Filho de Deus, do ressurreto, do poderoso Jesus Cristo. Nessa oportunidade, vamos decorrer no tema tipos de medo. O medo se manifesta em diversas formas: medo de raios, medo de escuridão, medo de aviões, medo de trovões, de cobras. Temos medo de tudo e de todos. Esses medos, apesar de causar algum sofrimento às pessoas, não são muitos prejudicáveis, pois não afetam as pessoas de uma maneira tão terrível quanto os medos que afetam a alma humana. A seguir, apresento alguns tipos de medo que podem nos paralisar, distorcer nosso valor próprio e até mesmo nos fazer duvidar do cuidado de Deus. O primeiro que eu quero citar é medo de não ser aceito pelas pessoas. O que nos leva a temer é a falsa ideia de que os outros pensam de nós. É fundamental, por isso tomamos cuidado antes de fazer qualquer coisa. Cremos que temos de fazer tudo para que os outros não pensem mal de nós. Na verdade, essa é a ideia que temos de ser amado e aceito por todos. Não é apenas tola, é antibíblica também. A Bíblia não ensina que temos de agradar a todos. Jesus nunca disse que tínhamos de satisfazer a todos, mas ele disse que o alvo de nosso amor, fé, confiança, culto e adoração tem de ser Ele. E a aceitação que temos de buscar é a do Senhor Jesus. O amor dele é incondicional. Quando o profeta desta era, William Marion Branham, ele foi desafiado sobre a coluna de fogo que apareceu sobre sua cabeça. A reportagem nas televisões, na rádio, diziam assim: o reverendo William Branham vai ser desmascarado pelo FBI. E na mensagem Demonologia, Estado Religioso, ele fala sobre esse assunto no parágrafo 137. Ele diz assim: eu disse, medo? Por quê? Claro que não. Por que devo estar com medo quando Deus me enviou para fazer isto? Ele é o que vai lutar na batalha, e eu não. Então disse: agora eu quero que vocês todos fiquem de longe. Ele queria que o povo ficasse de longe observando Deus batalhar por ele. Mas o profeta não teve medo. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz em João, capítulo 6, versículo 37. Diz assim a palavra: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Jeremias, capítulo 31, versículo 3, diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Vamos ver o segundo, medo da dor física ou da morte. A reação natural de qualquer corpo, normalmente sadio, é o medo de qualquer coisa que provoca morte, dor ou destruição a nós ou aos nossos entes queridos. Mas em nosso Senhor Jesus Cristo encontramos a calma de nossos temores enquanto dizemos: Deus é muito maior do que meus temores.
Quanto mais o amamos e nós chegamos a Ele, mais falamos com Ele e menos medo sentimos, irmãos. Isso é um fato, isso é realidade. Quanto mais você chega a Deus, menos medo você sente. Quanto mais o amamos, nós chegamos a Ele, mais falamos com Ele, menos medo sentimos. Deus então nos dá sua coragem, libertando a nossa mente e o nosso espírito de fazer nosso corpo funcionar melhor. Vamos ver o terceiro: medo de errar. Os efeitos desse tipo de medo são devastadores. Ele nos imobiliza, distorce nossa visão dos fatos, rouba nossa alegria e nos mantém presos ao passado. Além disto, ele limita vossa eficiência no serviço de Jesus. Quando temos medo de errar, somos tentados a dar ouvido a corações pessimistas, tirar os olhos de Deus e ficar obcecados pelo problema. Então somos atraídos pela ideia de não fazer nada, não nos arriscar. E esse é o pior erro que podemos cometer: não tentar. É preferível tentar e fracassar do que não tentar. Uma das maneiras de vencermos este medo de errar é agir como o apóstolo Paulo vê o sofrimento e os fracassos como mensageiro de Deus. As lições mais proveitosas que apresentamos e as maiores bênçãos que recebemos são decorrentes desses erros e fracassos. Quarto, medo do futuro. Mateus capítulo 6, verso 34 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as vossas aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimentam, as sustentam. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Uma das maiores causas da ansiedade é o medo do amanhã. Por isso Jesus ordena: não vos inquieteis com o dia do amanhã. Se nós deixarmos ficar entre os fracassos de ontem e os medos do amanhã, cairemos numa armadilha. Mas isto não precisa acontecer. Os acontecimentos do nosso passado podem ser apagados pelo sangue de Jesus, e nós sabemos quem controla nosso futuro. Provérbios capítulo 23, versos 17 e 18. Antes, no temor do Senhor perseverais todo dia, porque deverás haver bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Há diversos tipos de medo, mas a Bíblia diz, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, de onde vem o medo? Quem é o adversário do Senhor? Quem é o nosso opositor? Quem procura criar em nós todos os sofrimentos que nos separam de Deus e de sua paz? Sabe quem é? O diabo. Muitos estão presos pelo temor da morte, de alguma doença, da calamidade,
da velhice e assim por diante. Temor de todas e qualquer situação na vida, mas temos de entender que não foi Deus quem nos deu este sentimento, ele vem do diabo. Este sentimento nos destrói. Um evangelista americano disse certa vez: como sempre aconteceu, hoje em dia existem pessoas que estão literalmente morrendo de medo. Fantasma do passado as assustam, o medo do futuro as prendem e a desesperança do presente as deixam desalentadas. Elas vivem atormentadas, confusas, desesperadas e deprimidas. Através das suas ações, muitas pessoas hoje em dia parecem dizer: temerei e não confiarei. Certamente as dúvidas e os temores me surgirão todos os dias da minha vida. Temerei toda sorte de males, porque tu não está comigo. Não leia esse versículo desta forma. Confia no Senhor teu Deus. Ele pode todas as coisas. Estas pessoas estão presas e acorrentadas por legiões de medo que as atormentam de dia e de noite. Mas minha oração nessa oportunidade é: medo, afasta-te do meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.